Oi, eu sou a Riso, esse é o canal Cardápio Receitas. Hoje eu vou trazer para vocês uma receita de pãezinhos caseiro, tá? É simples, fácil, não leva muito ingrediente, uma forma que qualquer um pode fazer esse pão. Que fica muito saboroso, vale a pena você fazer. Para isso nós vamos precisar, só para começar, 1 kg de farinha de trigo. É bom fazer o dia que está reunida a família, você pode guardar ele por uns 3 a 4 dias. Se for passar disso, deixa ele na geladeira, porque por ser uma coisa que não tem química, ele mofa. Então guarda na geladeira, quando você for comer, dá uma esquentadinha, sempre está saboroso. 2 colheres de sopa de fermento granulado. Você mede aqui, ó. 2 colheres. Aí o que a gente vai fazer? Vai misturar bem ele na farinha de trigo. Por quê? Porque esse fermento é biológico, ele tem vida. O que acontece? Assim você mantém... Ah, meu pão não cresceu, às vezes foi a forma que você usou o fermento. Assim você não vai errar. Dessa forma aqui você sempre acerta o fermento. Vamos mexer bem, mistura bem. O interessante é você misturar. Porque às vezes até o próprio ingrediente mata o fermento. Aí o pão fica lá preso, não cresce. O sal, por exemplo, ele costuma você jogar em cima do fermento, você mata o fermento. Então ele não cria aquela levedura, entendeu? Você tem que mexer bem, misturar ele com a farinha de trigo. É a melhor forma que você tem para você não errar mais o fermento. Tá? Misturou bem, o que a gente vai fazer? Reservar isso aqui. Botar ele aqui à parte, porque daqui a pouco a gente vai pegar ele. Pronto, agora eu vou para os outros ingredientes. O que eu vou precisar? Eu vou utilizar banha. Se você não tiver banha, pode usar manteiga, margarina ou óleo, tá? Se for óleo, você utiliza mais ou menos 50 ml de óleo, tá? A banha eu vou utilizar 2 colheres de sopa de banha de porco. A banha de porco, por ela ser rica em proteína, ela dá uma saciedade que você fica alimentado mais tempo e você não come besteira, não sente vontade de comer besteira, porque ela tem muita proteína. Tem muita gente agora tirando o óleo e utilizando a banha de porco. Ela vai dar mais sabor ao seu pão. O pão fica muito saboroso, até o pão doce, se você quer saber, é feito com banha de porco, tá? Fica muito gostoso. Esse pão tá maravilhoso, o gostinho. Não consigo fazer o pão igual, porque a pessoa utilizou a banha de porco, porque fica muito bom mesmo. Aí 2 colheres de sopa de banha, a equivalência do açúcar. Você vai colocar 2 colheres de sopa de açúcar. Pode ser bem cheia, não? Quando você coloca a mesma equivalência de açúcar e de gordura, o pão fica mais macio. Isso foi um padeiro que me ensinou. Eu perguntava, por que meu pão não fica molhadinho, não fica... Aí ele, vou te dar a medida certinha. Quando ele chegou, eu falei, é isso que eu erro. Que eu não colocava a mesma equivalência de açúcar e de gordura. Eu sempre colocava um a mais, outro a menos. Quando eu passei a utilizar isso, o pão fica aquela fofo, elástica, massa. É muito interessante isso. Você obedecer isso aqui no pão. E o fermento, se você colocar em cima do fermento, bota o fermento, joga o sal, pode até não acontecer, tá? Mas geralmente o pão não cresce. Então, porque o fermento mata o pão. O fermento que a gente usa no pão é biológico, ele tem vida. E a quantidade de sal, o sal mata, geralmente mata. Então não utiliza o sal em cima do fermento, dilui ele nos outros ingredientes. Aí ele me ensinou, faz a parte, se mistura, reserva a farinha,
e mistura essa parte líquida. Agora eu vou colocar o sal. O sal eu vou colocar, tá, um pouco de sal. Todo pão, eu não vou colocar sal. Todo pão é legal você colocar o sal. Você vai ver, para 1 quilo a quantidade de sal que eu vou, é pouquinho, não é uma quantidade grande, é uma quantidade pequena de sal, mas eu vou colocar. É ideal para você ter um pão legal. Eu vou colocar 1 colher rasa de café de sal. Vou colocar 1 ovo, não precisa colocar mais. Se você não quiser colocar o ovo na massa, não precisa. Mas dá um sabor também totalmente diferente. Fica legal você colocar. Mas não é necessário. Se quiser tirar o ovo, você tira. Mas eu aconselho você colocar, dar mais sabor. E mais proteína no teu pão. O teu pão vai ter mais proteína. Agora eu vou misturar aqui. Pronto, já mexi bem, tá vendo? Derreteu. Mais para derreter e misturar o ovo. Ó, a banha já tá bem derretida. Agora eu vou colocar a outra parte líquida, que é o seguinte. Outra dica bem legal que você... vou colocar água morna. O erro da gente é colocar água morna no pão. Por quê? Porque é o seguinte, você colocar água morna, você não sabe a temperatura ambiente. Você não mediu, você tem que medir a temperatura ambiente para você colocar a temperatura da água no pão. Aí você não se encontra isso, o pão não cresce. Então o que você faz? Bota a água mais fria que o ambiente. A melhor forma que você tem que fazer o pão é utilizar água gelada. Porque quando você botar o pão para crescer, o ambiente, ele está mais quente que a massa. Aí ela vai sentir aquele calorzinho que vai dar energia para ela crescer. Isso é uma forma muito legal. Eu só fazia com água morna, eu errava muito pão por causa disso, porque eu não conseguia equilibrar com a temperatura ambiente. Eu colocando a água gelada, se estiver frio, a água gelada está mais fria que lá fora. O ambiente dentro de casa geralmente é morninho, então o pão crescia. Então eu vou colocar aqui 200 ml de água, tá? Esse aqui é um copo de medida. Para quem não tem um copo de medida, um copo desses americano, aquele de requeijão, é essa medida, tá? Você coloca 2 copos, tá? 400 ml de líquido, tá? De água ou de leite. Se você quiser colocar leite, também pode. Eu vou fazer com água, porque já tem a proteína do ovo, a proteína da banha. Não precisa colocar leite. Se caso precisar de mais um pouquinho de água, você pode colocar. Não tenha medo, utilize água gelada. Se tiver frio, vai demorar um pouco mais para crescer. Se tiver calor, cresce rápido, tá? Depende do ambiente de dentro de casa. Despeja tudo aqui para a massa, tá? Vou dar uma mexida para ver se vai precisar um pouquinho mais de líquido. Se não precisar, eu não vou colocar. Aí você pode colocar água direto aqui. Só coloca o que você for precisar. Precisou mais de um pouquinho, eu vou colocar. Eu coloquei em primeira mão 400, mas precisou de mais um pouquinho, porque a equivalência do ovo e tal não deu a quantidade de líquido para dar a umidade necessária na massa. Aí eu utilizei mais um pouquinho de água. Mas eu acho que agora já deu. Agora eu vou meter a mão na massa, literalmente. A gente vai trabalhar essa massa aqui por 8 minutos. Sovar ela bem, tá? Para botar para crescer. Se ficar grudando na mão, você bota um pouquinho de farinha, tá? Só o necessário para não grudar.
para você sovar ela bem. E feito por você, não precisa de máquina, não precisa de nada, não precisa de cilindro, não precisa de nada. Só com a sua mão você vai fazer esse pão. Ó, tá grudando na minha mão, eu só vou, tá vendo? Usar só para isso, para poder trabalhar com tranquilidade. Quando a sua mão estiver bem limpinha, tu não precisa mais botar a farinha, tá? Só trabalha. Tá uma massa bonita, tô cansada, tô suada, isso acontece você fazendo pão. Se você não suar fazendo pão, teu pão não cresce, outra coisa, tá? Eu vou colocar na bacia, tá? Vou botar um pouquinho de farinha no fundo, vou colocar aqui, tá vendo o tamanho? Memoriza esse tamanho aqui. Eu vou colocar um filme, você pode botar qualquer plástico ou botar só um pano, pode botar um pano úmido, mas eu não quero botar o pano úmido, eu vou colocar o filme na boca da bacia aqui, para ele não perder a umidade. Pronto, não precisa fechar, é só para botar em cima para a umidade dele não sair, né? Porque geralmente no verão, no inverno nem tanto, mas no verão perde muito a umidade. Então, o pão principalmente, rapidinho, se você deixar ele no ar, tanto ele assado ou ele cru, a massa crua, ela perde muita umidade. Agora eu vou colocar aqui também um paninho aqui por cima de tudo. Vou levar para descansar por mais ou menos de 20 a 40 minutos, depende muito da temperatura ambiente. Mas eu vou falar o tempo para vocês, que hoje está muito quente, deve estar uns 40 graus lá fora. Muito quente, mas aqui em casa é um pouquinho mais fresco por causa das árvores. Bom, se passar 40 minutos, olha como é que tá. Vou colocar um pouco de farinha na minha mão. Aqui eu tenho uma assadeira de 45 por 30, tá? Para colocar o pão. Eu untei com óleo e farinha. Você pode untar com margarina, manteiga, da forma que você achar melhor. Mas eu untei com óleo, eu prefiro untar com óleo. Vou soltar aqui. Tem gente que põe para assar direto. Eu não, eu prefiro deixar crescer, bolear a massa e deixá-la crescer de novo. O pão fica muito mais saboroso quando você faz isso. Evita aquele gostão de fermento, fica um gosto, né, forte de fermento. É porque a pessoa bota às vezes para assar na primeira mão. Vou separar aqui. Já está cheirosa. Parece que o pão já está assando. Aí eu vou fazer assim, ó. Aí corta igual, ó. Marca, tá? Aí faz assim. Não bota farinha não, se você botar farinha aqui, não vai dar para você fazer isso aqui. Fica escorregando, aí você não consegue fazer as bolinhas perfeitas. Ó, tá vendo? Aí tu pega e coloca aqui. Dá uma distânciazinha uma da outra que vai crescer ainda. Eu vou dar uns cortezinhos, tá? Você, se preferir, pode pincelar com clara de ovo, colocar um pouquinho de farinha de trigo, tá bom. Eu vou dar um cortezinho aqui. Eu vou fazer uns cortados e outros inteiros, tá? Aqui eu tenho manteiga com azeite de oliva. Eu misturei, hoje tá calor, tá molinha. Aí eu vou colocar aqui no meio, ó. E botei uma pitadinha de sal nessa mistura. Os outros eu vou passar clara de ovo em cima.
Uma peneira, a gente pega um pouco de farinha, coloca aqui. Pronto, agora a gente vai colocar, eu vou colocar esse plástico que tava, vou colocar por cima. Onde tem manteiga, para não encostar no pano. Vou deixar descansando por 20 a 25 minutos para eu colocar no forno. Vou colocar no cantinho quentinho para ele crescer mais um pouquinho. Agora eu vou colocar no forno, tá? Eu acendi o forno agora. Eu prefiro assim, para não dar um susto, para ele assar de dentro para fora, devagar. Ele vai, conforme a temperatura for aumentando, vai assando devagarinho. Então eu vou deixar aqui, deve ficar mais ou menos de 40 a 1 hora, tá? De 40 minutos a 1 hora. Vamos ver em quanto tempo ele vai assar. Pronto, tá assadinho. Bom, pão assou, tá bonito, dessa quantidade imensa aqui de pães. Se você fizer para um evento na sua casa, para receber seus parentes, seus queridos, uma coisa muito legal, vai ser inesquecível para sua família se você fizer isso em casa. É muito bom, tá? Cheiroso, gostoso, crocante aqui. Por fora ele tá crocante, por dentro ele tá bem fofinho, ó. Muito gostoso, vale muito a pena fazer o pão em casa. Eu sempre que eu posso, que eu tenho tempo, eu faço um pãozinho caseiro. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like, comentem, compartilhem, acione o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Um beijão, até o próximo vídeo.